Aula Bíblica com o Irmão Gilvan. Estudo Bíblico em áudio completo. Peço abençoe o estudo desta tarde, bem como o Ministério de Cânticos com o Ricardo e os músicos, e ainda com aquele que virá hoje à tarde trazer a tua palavra, que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo. Em suma, ó Pai, queremos estar de acordo com a tua vontade perfeita. Tem compaixão de todos nós, e especialmente eu peço por mim, que sou um servo indigno. Muito obrigado, sou um servo inútil. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Bem, irmão, Tiatira. A cidade de Tiatira, historicamente, é a cidade menos notável entre as 7 igrejas do Apocalipse. Está situada nas fronteiras da Mísia e da Iônia. Era circundada por muitos rios. Fala que Cristo era cheio de sanguessuga, mas as suas características mais elogiáveis era a de ser financeiramente muito próspera, devido às associações corporativas de oleiro, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi nessa cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira convertida na igreja da Europa, e ela teve uma felicidade grande de ter sido convertida numa pregação de Paulo. Amém? Aqui vamos, para encurtar algumas coisas, eu vou ler umas coisas que eu sublinhei para que ficasse mais. Porque aqui por este livro é muito bem detalhado, mas também com muito tempo. Então eu escrevi algumas coisas aqui. Bem, aqui fala que Jesus também falou: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas, ou algumas poucas coisas, tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Por isso que eu resumi aqui, que ia ser um tamanho desse aqui para explicar. Jezabel é citada aqui. Mas o que é que vocês acham? Jezabel ainda existia? Pessoalmente, não, muito bem, porque ela foi do tempo de Acabe, de Elias. Mas, assim como nós representamos a igreja de Cristo, Jezabel representava a igreja de Satanás. E agora ela está mais poderosa do que naquela época, sabia que ela, porque agora o Satanás se incorporou nela, foi crescendo de tal maneira que Satanás agora tinha um lugar onde ele habitava. Quem acha que era esse lugar que Satanás habitava? Lembra da outra vez eu falei na sinagoga de Satanás, mas o irmão Bruno disse, não era uma igreja não, a sinagoga que eles se juntavam, mas eles foram evoluindo, foram criando adeptos, e agora, para lembrar a vocês que foi
no início do século VII, foi em 609, quando foi o primeiro servo do diabo, de Satanás, que ele foi, como é que diz, assumido ao papel de papa. Ofereceu a um, me esqueci o nome dele, se era Alexandre, antes desse que entrou. Aí então ofereceram a ele era imperador, aí ele disse: Deus me livre, eu não quero ser chamado de anticristo, porque já está tudo certo, aquele que entrasse, aceitasse, seria como Cristo. É aí onde tem a expressão vicarius filii Dei. Se vocês notarem, tem escrito vicarius, mas o V no meio da palavra em latim se lê como U. É vicarius filii Dei, que tirando as letras que formam os números em algarismo romano, a gente sabe, né? V é 5, L é 50, D é 500, coisas assim. Essas letras que formam o algarismo romano dão justamente 666. Aí é o número da besta, mas não diz que a besta ela é uma coisa horrenda, não. Aí é quando Satanás toma posse do corpo do homem que está representando ele, e aparecerá a besta fera, que tem 7 cabeças, e cada cabeça tem 7 chifres. A coisa terrível. Aí já é no final, quando ele assume o verdadeiro anticristo. Mas o anticristo já está no mundo há muito tempo. E Paulo disse, eu sei que depois da minha partida, por que Paulo disse depois da minha partida? Porque Paulo não ia permitir. Depois da minha partida, lobos vorazes virão e não pouparão o rebanho. Quando foi na vez de João, lá em João, nas epístolas de João, João disse: filhinhos, é tempo de saber, de outras palavras, que o anticristo já está no mundo há tempo. No entanto, a gente vê religiosos pregando agora que não, o anticristo não está ainda no mundo. Quer dizer, é uma bobagem dizer que o anticristo não está no mundo, quando a gente vê as mortes, não é mesmo, irmão? A gente vê as mortes acontecendo aí, estupro, cada crime horrendo, e dizer que o anticristo não está no mundo. Anticristo, quem nos ensinou foi o irmão Brana, que ser antipalavra quer dizer anticristo. Nem precisa você querer esperar que o homem diga não existe Cristo, não. Antipalavra é anticristo. É o sinal de incredulidade que foi empossado sobre Caim. Aquele sinal de incredulidade dele não crer nas palavras de Deus. É aí onde eu estava dizendo, Caim não foi oferecida a ele uma oportunidade de ele aceitar, não. Porque ele já veio, ele está dentro daquela palavra que a Bíblia diz, inclusive está também no Salmo, ou é Provérbio, e está também ali em Isaías, que diz: Deus criou o ímpio para o dia mau. Então Deus criou, não é que Deus, como muita gente quer dizer que você acha que Deus ia dizer você vai fazer o mal, não. É a pessoa que às vezes não fica pensando direito. Não, Deus, você vai fazer o mal, não. Deus, a Bíblia diz claramente, aquele, não esqueçam nunca disso, irmão, aquele que ele antes conheceu, a este predestinou. Ele sabia que aquela semente não iria ser uma semente boa, mas eles têm que criar também. Aquele que ele antes conheceu, a esse predestinou. Aos que predestinou, agora ele predestinou para o bem, a esse ele justificou, ou seja, tirou os pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem aquele que se esforçou, aquele que iria se esforçar e iria se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, como ele conhecia tudo isto, é por isso que a prostituta foi chamada, é por isso que a mulher que estava para ser apedrejada,
perdoada por Jesus. E quando Jesus escreveu ali, Jesus sabia toda a vida dela. Se ela tiver uma oportunidade, ela vai ser fiel. E ela foi tão fiel que foi uma das primeiras a ver Jesus quando foi ressuscitado. Ela e as outras Marias. Então, gente, aí, se você faz uma plantação de milho e nasce lá uma planta, parece milho, você olha, parece milho, eu estou com vontade de arrancar, mas não sei se é milho ou não. Pode ser uma semente qualquer. Quando ela crescer aqui e botar um fruto, isso aconteceu comigo. É o tal do triguilho. Eu não sabia que tinha isso não. O triguilho. Ele parece com um pé de milho quando ele nasce. Quando ele vai botar, eu espero que ele botasse a espiga, ele botou, foi um bocado de coisa, feito uns trigozinhos. Então, vê se não dá certo com a parábola que Jesus contou. Não arranque o joio. Não arranque o joio, para que vocês não arranquem também o trigo. Desde que eles cresçam, desde que eles recebam a bênção do sol, da chuva, de tudo, quando eles derem seus frutos, então pelos frutos os conhecereis. Então aquele que o fruto for mau, o que é que vai acontecer? Corta e bota no fogo. Dessecar e depois bota no fogo. Porque aqueles que são de Deus, eles dão o fruto como foi plantado. Veja só. Então, às vezes a pessoa diz, não, Jesus não ia dizer, você vai nascer. Não, não é que Deus fez isso, não. Mas Deus criou. Deus sabia que a semente não prestava e Ele criou. E quem faz todas as coisas é Deus. Deus diz, eu sou dono de todas as almas, na verdade, todas as almas. Até o Satanás, que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? Agora ele é um servo maligno. Ele não é um servo que agrade a Deus. É como se você criasse um cachorro muito feroz. Você tem lá sua família, o cachorro não ataca a sua família. Mas se vê um inimigo, então o cachorro ataca. Então o cachorro é servo daquele dono da família, mas não faz parte da família. Assim foi Satanás. Ele faz aquilo que Deus manda ele fazer ou permite. Ele não pode tocar no cabelo de um de nós, nem no cabelo, sem que Deus não permita. E quando Deus permite, não pensa vocês que a gente está sofrendo do dia, é que Deus está esquecendo da gente, não. Tem sempre um propósito. Tem um propósito bom e tem um propósito que não é agradável a Deus, é um castigo. Certo? O propósito bom é quando você está fazendo parte daquele sofrimento. Pronto, tipo Jó. Jó foi um propósito bom de Deus, entendeu? Deus mostrando a Satanás que o servo dele era fiel. E o Satanás foi dizer que ele era fiel porque tinha tudo em abundância. Aí Deus disse, pode tocar sua própria vida dele. Deus não falou nos filhos, a vida dos filhos o Satanás poupou. Matou até os filhos de Jó. Mas não tocou na alma de Jó. Então veja só, quando foi para enganar Acabe, Deus perguntou, a quem enviaremos para que leve um espírito de mentira para botar na boca de Acabe? Não podia ser um anjo, né, Nivaldo? Um anjo não ia proferir mentiras, não podia ser um querubim, eles poderiam ir para matar Acabe, se Deus mandasse. Mas não foi. Quem foi? Foi um espírito mau, vindo das trevas, que se apresentou e disse, eis-me aqui, Senhor, eu irei e serei um espírito de mentira na boca de Acabe e os seus profetas. Então, aquele espírito era de Deus? Não, era um espírito mau. Agora, estava servindo a Deus. Entenderam agora? Estava servindo o propósito de Deus. Da mesma maneira, Saul tinha os problemas que dava nele, que dava uma loucura nele, ele ficava, né, como tivesse uma espécie de epilepsia, ficava assim tremendo, babuçando tudinho. Então, mandava chamar aquele rapaz, que naquela hora Saul nem conhecia bem quem era ele, e aquele rapaz tocava a sua arca. Né? O seu banjo, como é o nome desse rapaz? Quem se lembra? Davi. Aí Davi tocava, aquele tangedor tocava, aí ele ficava calmo. Aí aquele espírito mau
Não era o espírito mal do Senhor, não, mas ele vinha da parte do Senhor. O Senhor liberava. Aí quando Davi tocava, a força de Deus que estava no toque, aí ele saía de Saul. Então agora você fica sabendo. Quando você diz, quer dizer que Deus fez assim, olha, você vai fazer isso. Não. É que aí não pode falar de Deus desse jeito, não. Deus diz, eu nunca ensinei isso, não. Agora Deus disse, Deus não é hipócrita, não, gente. Ele disse, não sei se foi em Oséias ou foi outro aí, que disse, acontece o maior Israel que não foi eu que fiz. Ele não vai dizer, olha, vocês estão pagando que é errado, eu não sei quem foi que fez. O diabo disse, não, fui eu quem fiz. Acontece o mal, uma morte, o que aconteceu? Fui eu quem fiz. Quando o Osé estava lamentando, ele disse, eu vou mandar carga pesada, para que aprenda, o meu povo aprenda a me respeitar e me aceitar, e me servir. E ele criou o hino para o dia do mal. Então, quando Israel estava caindo fora, ele pegava uma tribo ali, qualquer coisa, para ir descascar Israel, para Israel cair em sofrimento e depois clamar a Deus, curvar sua cabeça, para que Deus o protegesse. Tanto é que ele ficou zangadíssimo com o servo dele, que ele juntou um pouco de gente que parecia mais um rebanho de cabras, para lutar com um exército numerosíssimo, né? E ele venceu. E esse exército tinha seus deuses. Então esse rei, veja o que é que dá uma pessoa que se desvia. Esse rei foi pegar os deuses dessa tribo, desse exército que ele derrotou, e trouxe para eles. Deus ficou muito irado. E disse, vai lá e diz para ele, se os deuses de uma multidão muito, não sei quantas vezes maior do que vocês, não puderam socorrer vocês, não puderam socorrer os homens dele em relação a vocês, agora ele vai servir a vocês? É justo. Uma vez eu disse, a gente não quer cair na mão do diabo, tudo mais. Cair na mão do diabo é meio que um refresco. É mesmo que um refresco do que cair na mão de Deus. Porque até o diabo fica se tremendo dentro de Deus. Entendeu? Agora, o diabo é maldoso e Deus é um Deus de misericórdia. Ele disse, eu não me irei para sempre, não é isso? Mas que a ira de Deus, se a ira de Deus derrete o Satanás, justo. Então, ele mandou dizer isso, que ele não é hipócrita não, para dizer, não, você não, fui eu quem fiz. Tanto é que isso aí fez o povo temer a Deus. Fez aquele Josué curvar a cabeça e pedir, nós pecamos, Senhor, tem misericórdia de nós, que o Senhor prometeu que a gente ganharia. O que foi que aconteceu? Foi quando Deus disse que tinha pecado em Israel, que foi Acã. Veja só, da mesma maneira Josué já falei, da mesma maneira foi Daniel, que estava orando e pedindo a Deus misericórdia, e Deus liberou o anjo, e o espírito do mal foi tratar, impedindo o anjo de descer. E ele dizendo, nós pecamos, mas quem tinha pecado não foi Daniel, não. Daniel era um servo fiel. Estão entendendo isso? É porque da presença de Deus, todos nós dizemos, Senhor, nós pecamos, nós falhamos, tem misericórdia de nós. É isso que está acontecendo com o mundo. Nós estamos vivendo, cada era que a gente estiver lendo, serve para todos nós. Que a era se entrelaça, é como uma corrente, os seus elos se entrelaçam. A política, nós não queremos nada com a política, mas a política faz parte também da permissão que Deus deu que acontecesse. Deus não permitiu os reis, e ele não diz que os homens, quem imposta é ele. Se ele imposta um homem ímpio, e que não tem piedade do povo, como é o presidente, mas ele tem alguma coisa que ele quer fazer para o povo se lembrar que ele disse que quando essas coisas ruins estivessem acontecendo, os sinais também da natureza acontecendo, tudo, coisas terríveis, camarada entrar numa casa, matar, tirar em criança, matar mulher grávida, tudo,
Essas coisas que Deus está permitindo, são pessoas que estão endiabradas, endemoniadas, mas Deus permitiu, porque aqueles demônios que foram expulsos do céu, que caíram no rio Eufrates, ia chegar o tempo que eles iam se manifestar com várias características. E entre elas, várias características, a maioria delas, vocês sabiam, é justamente características de serem religiosos. Sabia? Eles conhecem Deus, então eles descem como religiosos, mas estão estragando. Até eu vi um comentário de um locutor, que até eu falei aqui o nome agora do tempo, para vocês assistirem em casa se quiserem, que ele disse, quando Constantino conseguiu unificar, mas era religião não salva ninguém, então começaram aí a igreja, aí aqueles importantes também, militares, homens importantes de luz, começaram a fazer parte daquela igreja. Só que, com a multiplicação dele lá, os importantes começaram a mandar da igreja e os pobrezinhos foram definhando. Aí foi aí quando houve o cisma e foi criando gente importante que dominava eles e dominava na igreja. Foi quando, no 609 aproximadamente, foi surgir o primeiro Papa, já que o outro não quis aceitar, porque de Deus me livre, eu não quero ser chamado de anticristo. Ficar no lugar de Cristo é ser anticristo. Porque por isso que vicário, filho dele, quer dizer no lugar de Cristo. E ninguém pode estar no lugar de Cristo. Foi Satanás que fez isso. Então, 666 é o símbolo da Trindade, é o símbolo da incredulidade também. Então, isso aconteceu, eles querem tomar o lugar do Filho de Deus. Veja só. Então, a mulher que representava a igreja maldita, amaldiçoada, que também era religiosa, era filha de sacerdotes, essa mulher chamada de Jezabel. Aí Deus diz, eu tenho contra ti quem tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza, e ela não é, mas ela fez o quê? Ela levou o povo através de Balaão, que também juntou-se, levou o povo a quê? A se prostituir. O quadro de Balaão, já falei para vocês, deu 23 mil pessoas, que Balaão, como não conseguia proferir nenhuma mensagem dura para o povo de Deus, porque toda vez Deus transformava a língua dele, ele só dizia mensagem boa, então ele estudou um quadro como dominar aquele povo de Israel. Aí, o que foi que ele fez? Deu ideia ao rei, para que o rei soltasse não sei quantas mulheres bonitas, mulheres bem feitas de corpo, tudo. E agora, ainda hoje, o mundo depravado, se botar uma mulher dançando aí fora, a gente não torcer o rosto, a gente vai ser tentado. Quanto mais naquela época que as mulheres vestiam com a roupa dos pés. Aí aparece uma mulher de biquíni, como traje assim, agora cheio de lantejoula, aquelas coisas bonitas, sabe? Aquelas tiras assim, não é saia não, é umas tiras. E elas começam a rebolar como uma serpente, que elas também são símbolo da serpente, começaram a rebolar, os caras ficaram doidos. Olharam para uma moça, uma mulher, que bem vestida, tudo, e não via nem as pernas dela. E olhava para uma que ficava rebolando para lá e para cá. Caíram em cima, como urubu na carniça, como diz o ditado. O resultado, naquele dia, Deus matou 23 mil pessoas. E teve um quadro, não sei se foi filho de Finés, ou foi Finés, que o camarada veio chorando, pedindo ao povo, pedindo a Moisés, que deixasse ele ficar com aquela cabrocha que ele se apaixonou, estava amando ela. Aí, isso quando Finés anotou, ele estava dentro da tenda, ele estava, deu a expressão, se acasalando já com a mulher.
Aí a raiva, se fala a memória foi finé, a raiva dele foi tão grande que eles dois, praticando sexo, ele deu a lancetada com tanta força que a lança ultrapassou os dois. Como é que fala uma coisa dessa, desrespeitando o Senhor? Então ficou todo lapeado. Aí, resultado, Deus mandou um elogio para ele, que ele mostrou a força. E eu sei que 23 mil morreram assim no momento, causado por Balaão, que ensinou a Balaque a botar esse negócio. E ainda hoje é a arma que Satanás tem. É botar uma mulher rebolando, e pior dizer, irmão, que está acontecendo isso na igreja agora. Tem fatos de verdade no programa que entrou aí, de os religiosos, parece que é gideano, não sei o que é, que mostra uma mulher com uma roupa que não estava nem no meio da perna, da coxa dela, e com um short por debaixo, achava que estava bem vestido, que estava com um short por debaixo, e começou a dançar dentro da igreja. E hoje está todo mundo falando em dançar. Ora, cebola, gente. Eu não vou ver no Novo Testamento que anda falando em dançar. Qualquer coisa. Quem dançou foi Miriam, quem dançou foi Davi. E depois, quem dançou uma vez, porque tinha criticado as irmãs dançando do movimento pentecostal, e o irmão Brana foi censurar ela. E o irmão Brana, quando deu por si, ele estava também dançando. Isso é um quadro que Jesus permitiu aquilo ali, até para dar lição a ele, que ele estava numa igreja que não era dele, era pentecostal. Ele tinha ido assistir um culto. Mas você não vê Paulo mandando ninguém dançar, e Paulo é o nosso profeta. Ninguém vê. Tem a dança do Espírito Santo, que ninguém sabe como ela é. Só quem sabe como ela é o Espírito Santo quando quiser usar a pessoa. Amém? Agora qualquer um fica dançando, um fica, outro levanta o braço, fica assim, outro girando a mão, e depois quer a dança do Espírito, outro sai rebolando. Como é que a dança do Espírito sai rebolando? Como o cara mostrou uma pastora fazendo isso, primeiro já era pastor, não podia fazer isso. E depois que ela fez isso, rebolou, aí tratou mal uma pessoa, porque foi dizer a ela que aquilo não era do Espírito. Então, seria bom que a gente esquecesse esse negócio de línguas, falar línguas, começa a igreja falando aí, para ninguém querer forçar a falar língua, porque quando Deus quiser que você fale língua, ninguém impede. Amém? Ninguém impede. Ele diz que iria a línguas para os jovens, os velhos, não é verdade? Mas é Deus quem determina. Mas você vê hoje, a Bíblia não diz que aqueles homens andavam falando língua direto, não, falou em Pentecostes. Então a gente vê, tanto que mais repetindo aí língua nessas igrejas. Eu vi uma vez, parecia dois curiós, um pastor visitou o outro, e um fazia blá, 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 o outro fazia blu, 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 blá, blá, blá. Cada um disse língua umas 8 vezes, cada um. E eu olhando assim, a própria da igreja, das Assembleias de Deus, tudo, glória, tudo isso. Aquilo não tinha nada de glória para Deus. Não houve nenhuma interpretação, houve uma falta de decoro, de decência, porque Paulo disse, tem que ser com ordem e decência. Mas eu fiquei olhando assim, irmão, e glória, blá, 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 que a gente não pode evitar, né? Aí eu sei que até que pararam, ficaram tudo atônitos, como que diz, nós estamos aqui com 2 anjos. Estamos aqui com 2 anjos, quer dizer, são coisas que esses demônios que vieram do Rio Eufrates, que foram despejados lá, eles sabem fazer a pessoa agir assim. É diferente do irmão Brana, que um dia falou língua, foi Deus que deu um sinal a ele falando em alemão sem saber que era ele. Aí depois, onde é que eu estou ouvindo essa voz em alemão? Depois que ele notou que a voz estava saindo da boca dele. É assim que Deus fala.
Outra vez o irmão Bruno pregando, um irmão Batista também falou em línguas, e tinha um francês. O irmão pregou em francês nos Estados Unidos, quase ninguém ia entender. Aí tinha um camarada lá que era até da justiça, que sabia francês e disse, aí foi justamente porque tu escolheste aquele caminho, porque tu escolheste o caminho que agrada ao Senhor, eu estarei convosco. Foi uma língua dada pelo Espírito Santo. Então, gente, eles estão aproveitando isso na religião. Rapaz, chegou a época de que o diabo fazia tudo para ninguém entrar numa igreja. Olha que coisa tremenda ele disse. O diabo fazia tudo para ninguém acertar as portas de uma igreja. Hoje o diabo está fazendo tudo para que as pessoas entrem na igreja, porque ele disse, lá eu tomo conta. E já pensou uma igreja cheia, e depois bateu palma, duas mulheres mini saia e com como é que diz, um short, aí por conta disso ela levantava a perna para lá e para cá, ela não estava nem ligando, e depois terminou, foi tanta palmas. Deus tenha misericórdia de todos nós, para não cair numa dessa, e tenha misericórdia daquele, mas foi tanta palma, a igreja estava cheia. Derruba. Eu soube disso, lá em Capina, fui para ele. Derruba a pessoa, outro dia, para dizer que é o Espírito Santo. Não é Espírito Santo, é espírito religioso. Que quem desceu para a terra tem uma grandíssima experiência com religião. Tanto é que Jesus Cristo não criou religião para ninguém. Jesus Cristo não disse que ia criar religião. E veja o que é que Tiago disse. A verdadeira religião é o quê? Quem sabe dizer umas palavras? A verdadeira religião. Visitar as viúvas, orar pelos doentes, não é verdade? Então isso é religião, não é? Tiago, em outras palavras, está dizendo, não existe religião. Existe você ter o Espírito Santo para visitar seu irmão, para orar por ele, para servir a ele, as necessidades. Foi que ele diz, a verdadeira religião é isso. Ele está dizendo, em outras palavras, é atender a pessoa, orar, ter amizade, amar uns aos outros. É isso que nós devemos fazer, irmãos. É isso que nós devemos fazer. É orar um pelo outro, souber que houve alguma coisa entre os membros de uma determinada igreja, não é ficar censurando, é pedir a Deus que tenha misericórdia, porque todos nós pecamos. Nós nunca estaremos livres de pecar. Nós pecamos não sei quantas vezes por dia. Entendeu? Não sei quantas vezes por dia nós pecamos. Mesmo a gente sendo dedicado, nós pecamos. Por isso o irmão Branham, um homem que conversava com Jesus, como nós estamos falando com o outro aqui, as orações dele sempre dizia, Senhor, perdoe a minha incredulidade. Ou seja, a gente peca porque comete um ato de incredulidade. Então, quando ele peca, perdoa a minha incredulidade. Então, gente, nós devemos fazer a mesma coisa, amar os nossos irmãos. Se o irmão está faltando, pronto, tem um irmão meu que eu estou sentindo falta dele. E de vez em quando eu me lembro dele. É o irmão Reginaldo. Eu não sei se ele está doente, ele não queimava culto. Nunca mais ouvi irmão Reginaldo. E outro irmão, alguma irmã, pode notar alguma irmã. Ore, agora quando encontrar a pessoa, irmão, não estava dodói, eu estava preocupado, mas tem orado por você, para a pessoa saber que tem gente que se preocupa com ele. Tá certo? Então, tem essas coisas que eu não acho bom quando a turma está fazendo uma interpretação muito avançada. Muito avançada. E, como eu disse, se nós não tivermos cuidado, porque quando chegar no período da nossa permitida por Deus, se nós não tivermos cuidado, daqui um pouco estarão também algumas igrejas da mensagem dançando à vontade. Não. Quando se tiver de dançar, pelo Espírito Santo, Jesus chama e toca. É como falar em línguas. Não é ninguém forçar, não. Deus não gosta de nada forçado. Amém? Deus não gosta de nada forçado. Então, meus irmãos, essa mulher fez essa desgraça.
ensinou o povo a se prostituir, fornicar. E quantos prejuízos ela não causou só naquele dia? Mais de 23 mil pessoas. Vamos dar continuidade aqui. Sim, a era da igreja. A era durou de 606 a 1520, ou seja, 914 anos. Quase 1000 anos. 914 anos foi a era mais negra que existe. Foi a era também do cavaleiro negro. O cavaleiro que senta no cavalo negro. Que ele saiu com a espada para matar, tudo, e também na outra mão a balança, né? Na balança, ou seja, para mercandejar, para enganar o povo. Foi aí onde foi vendida as indulgências, tudinho. Aí a Bíblia diz que aquele animal que apresentava diz: não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, fez aquela barbaridade 900 e tantos anos. Meu irmão, um governador corrupto, um presidente corrupto, ele passa 4 anos, ninguém aguenta mais, agora imagine 914 anos. Quem foi que deu um espargue nele? Foi um servo que Deus levantou, que por sinal antes era até católico. Quem se lembra o nome dele? Quem se lembra o nome desse servo que se levantou, que era católico, e Deus usou ele para fazer barrar aquela era de Satanás, aquela era da Martinho Lutero. Porque tinha se levantado algo, tinha, mas todos que levantavam, matavam. Todos que se levantavam, matavam. Está entendendo? É como está acontecendo. Essas coisas que acontecem no mundo da política também tem um sentido. Veja só, esse menino aí, já não prenderam ele, esse ex-presidente, porque Deus não deixou, está protegendo ele. Mas tudo inventa, tudo inventa. Tudo inventa que ele fez e que ele não fez, não fica provado. Eles se juntaram e fizeram aquele negócio para botar em cima de Bolsonaro. E os próprios camaradas que fizeram, agora está tudo descobrido. Agora discordo, mas quem manda no Congresso, quem manda entre outro, é o Superior Tribunal. Quer dizer, está passando a mão pelos pés. É como diz até um ditado, é o poste agora urinando no cachorro. Porque a lei diz que quem pode julgar essas coisas é a Assembleia Federal dos Deputados e também o Congresso. Mas nem Congresso nem Assembleia tem mais força para, como é que diz, fazer cessar essa desmanda do governo, porque tem um apoio dele que é do Superior Tribunal. Mas essas coisas Deus está permitindo, gente. Sabia disso? Deus está permitindo para que a gente ore mais, para que a gente clame mais: Senhor, me prepare que eu quero estar pronto para subir com o Senhor. O pastor César tem mostrado aí como está tudo acontecendo, tudo às portas assim. Então, nós não estamos aqui não é para confiar em política, nem nada, nem Salvador do mundo, não. Porque já é tempo, Jesus Cristo prometeu que quando esses sinais estivessem havendo, estivessem preparados e olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Amém? Enquanto que a gente não viu quando era criança. Ó, gente, eu nunca vi na minha vida enchente acontecer no deserto. E Dubai, um deserto daquele que é nuvem de poeira constantemente, deu enchente de estragar muitos carros e outros lugares por aí também. O que é isso? Deus está mandando sinal para todos os lugares. Outra coisa, as pedras tectônicas parece que elas estão vivas lá dentro. De vez em quando uma rebola para lá, outra para cá, para endireitar a terra, aí isso abre. A África está abrindo uma grande lacuna no meio da África, dividindo da África. De vez em quando dá um tremor de terra. O que é isso? As pedras, as placas tectônicas que estavam tudo juntas, então se afastando. Quando se afasta, estremece a terra e provoca terremoto. E Deus vê os terremotos, que essa explicação é dada pelo cientista, mas a explicação de pedras, das pedras, sim, mas que o terremoto e as enchentes e vulcões
São as palavras que foi Jesus que disse. Está demais, rapaz. Está demais. Então, gente, olha, nós estamos sabendo que devemos cada vez mais nos entregar na mão do Senhor e clamar. E saber que Ele está muito próximo. Vou dar uma continuidade aqui. Agora nós vamos ler um pouco sobre... Sim, quando a era de Atenas, diz aqui, olha, falando aqui sobre veja só, mostrando mais uma coisa, Deus mostrando a pessoa o castigo que ele ia dar, a repreensão, e mostrando o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, ele não mais filho do homem, como ele estava como profeta, ele agora é o Deus onipotente, Filho de Deus, e também não é chamado de filho de Davi. Não digo isso para desrespeito de ninguém, mas dá uma ideia de que Davi é superior ao Cristo. Filho de Davi, filho de Davi, vem te socorrer. Isso não está de acordo com a Bíblia, não, gente. Se eu estou aqui fazendo estudo, não está de acordo com a Bíblia, não. Aquele filho de Davi era politicamente é filho de Davi porque ele nasceu no povo judeu. Ele disse, o evangelho vem dos judeus, porque ele veio da descendência de Davi. Agora, vê se Paulo chamou filho de Davi. Vou ler uma coisa aqui de João, viu? Vou ler aqui de Romanos. João, não, Romanos. Romanos 9. Repare que é que Deus. Romanos 9. Tem Romanos 6, também tem Romanos 9. Romanos 9, diz mesmo assim, no versículo 4, olha, que são israelitas, falando dos judeus, eles são israelitas, dos quais a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Agora vê o quinto, o capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Cristo segundo a carne, ou seja, é politicamente, segundo a carne. Aí diz o qual, que é Jesus Cristo, o qual é sobre todos. O que é que ele é? Deus bendito eternamente. Amém. Veja só. Não que a palavra de Deus havia faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Então, filho de Davi, porque quem vem nos salvar, quem vem nos livrar, é chamado filho de Davi, certo? O filho de Davi. Mas ele é politicamente, porque você não vê ninguém chamando ele mais de filho de Davi, ninguém. Paulo não podia dizer que ele era filho de Davi, né? Paulo não podia dizer, ele disse, dos quais os pais, mas ele é Deus eterno, bendito eternamente. Repare, viu só. No entanto, mas Davi foi falado na Bíblia, por quê? Porque ali era o reinado dele, ele estava como um guerreiro do Senhor. Quem dava força a ele para guerrear era o Senhor, amém? Mas o que foi que Jesus disse? Vamos ver se Jesus gostou desse filho de Davi. Quem chamou foi um cego. O irmão Breno mesmo disse uma vez que
Jesus não atendeu logo a mulher, porque ela está chamando Jesus filho de Davi. Ela não podia chamar que ela era gentia. Aí, mas isso aí você já sabe. Jesus terminou atendendo ela, chamou de cachorro, tudo, mas atendeu ela. Mas quando Jesus chamou o povo fariseus e saduceus, aí disse, para vocês, de quem é o filho do homem? Ele é filho de quem? Aí disseram, é filho de Davi, não foi? Aí Jesus disse, como pode ser ele filho de Davi? Se ele disse, orando, ele disse, e disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Verdade, diz o Senhor, que é Deus, ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Mas como pode Davi, sendo o pai dele, chamaria ele de Senhor? Né? Como pode? Agora, da política, porque ele veio da casa de Davi, José é da casa de Davi, não é verdade? Então, é isso que ficaram chamando politicamente. Jesus Cristo não quer nada com a política, não. Você vê quando ele estava mandando se preparar, aí lá os dois discípulos de Emaús, conversando, disseram assim, e nós, quando ele começou a falar coisa, ele disse, e nós que pensávamos que ele fosse libertar Israel. Aquilo trouxe alegria para Jesus ou trouxe repulsa? Hein? Quem sabe dizer? Quando ele disse, nós que pensávamos que ele ia libertar Israel, libertar do jugo romano, política. Aí Jesus se alegrou ou repreendeu eles? Hein? Jesus chegou a dizer, nécios, loucos, tardios, para entender as palavras que estão escritas nos profetas, na Bíblia, que estão escritas nos salmos. Não era necessário que tudo isso acontecesse com o Filho de Deus, para que ele libertasse. Jesus não fez libertar a gente da política, não. Jesus veio nos libertar, foi dos nossos pecados, para servir a Ele para sempre, como filhos amados dEle. Amém? Não é política, não. Somos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Como é que ele... Por isso que ele se apresentou. Ele disse, eu vou livrar esses camaradas de perder a salvação. Eles vêm aqui separando, lamentando, porque o Filho de Deus morreu. E dizendo, nós pensávamos que ele ia libertar Israel. E eles chegaram a perguntar no outro caso, dizendo, Senhor, quando é que nós vamos? Que o Senhor vai restaurar o rei da Israel. Jesus olhou assim, não compete a vocês saber isso, não. Eu estou querendo libertar outra coisa que é a alma de vocês. Eu quero fazer cumprir, como ele fez na oração que ele fez ao Senhor, lá em João, disse, Pai, aquilo é tão maravilhoso para nós, meu Pai, eu quero que aonde eu estiver, aonde eu estiver, pode ser na lua, pode ser no mar, pode ser onde for, pode ser atravessando uma pedra, pode ser onde for, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Amém! Aleluia! Aleluia! Aonde eu estiver, eu quero que ele esteja comigo. Chamou a atenção deles e se apresentou a eles. Você fez como o ser humano é falho, é miserável, é falho. Fez tudo aquilo, esteve com ele, se apresentou, contaram, e no final, não sei quantas aparições ainda teve o que disse, se eu não tocar em suas mãos, nem seu lado, eu não acreditarei. Então nós não valemos nada, irmão. Somos salvos única e exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Bem, vou ler mais um pouquinho aqui, e já passou. Mas vou somente ler isso aqui para terminar. Então, não mais filho de Davi, nós já aprendemos isso. Ainda tem aqui, se também eu falei para você, Romanos 9,
3:6, mas também tem Romanos 6, 3-6, também se vocês quiserem ler depois de casa. Agora aqui, Apocalipse 2:20, mas tem contra ti que tolera Jezabel, nós já falamos, que é a repreensão, e também tempo para se arrepender. Pronto, ele deu tempo para se arrepender. Como é que a igreja católica, que é onde habita Satanás, como é que essa igreja vai se arrepender? Que até o Papa Paulo II veio pelas terras e veio repreendendo as igrejas que estavam superlotadas de homossexuais, para satisfazendo um ao outro na carne. Quando não era homossexual, era pedófilo ou adúltero ou fornicário, superlotado na igreja. Aí ele veio puxando a orelha de todo mundo, ficaram com medo do Papa, que o Papa ameaçou tirar. Veio esse outro agora, veio passando a mão na cabeça de todo mundo. Inclusive, uma coisa que é muito criticada a esses homens, criar criança inocente, não pode negar, porque se negar está infringindo a lei, está dizendo que está tendo, como é que diz, repulsa. Aí ele foi criando a criança. Aí o Papa veio, perguntaram a ele, ficaram foi felizes com a resposta do Papa. Não, Deus quer que todos tenham uma família. Então, uma família, 2 homens. Um é a mamãe e outro é o papai. É 2 homens, entre 2 mulheres. Não, a mamãe é essa aqui, minha filha. Você chama essa aqui de mamãe. Eu não sou mamãe, não. Então, 2 mulheres, uma é mamãe e outra é papai. 2 homens, um é mamãe, outro é papai. E esquece que foi que Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 21 em diante. Leia em casa, vocês verem. Que isso enjoa tanto a Deus, que Deus iria liberar muitas doenças. A gente viu essas doenças que estavam. Deus ficou com nojo deles. E Paulo diz que é triste, é terrível, não só para os que praticam, como os que apoiam. E tem apoio melhor, ficar tudo feliz com o Papa que veio aqui, veio para todo canto aí, dizendo, não, pode criar filho, entendeu? E que Deus quer que é uma família mesmo, é uma família. E tem muitas igrejas evangélicas fazendo casamento desses quadros, trazendo maldição para a sua própria vida, sua própria igreja, porque está consentindo, e a palavra dele diz que aquele que consente também. Aí vem os direitos humanos, as coisas assim, querendo até ameaçar de prender as pessoas que criticam, mas é a palavra de Deus. Nesse ponto aí eu dou muita ora a Deus, que Deus abençoe o nosso pastor. Se quiser preparar uma cadeia para mim, prepare. Eu aqui não vou casar casal de homossexuais, não. Porque isso é contrário à palavra de Deus. Isso é ter medo de ser preso. É ter medo até de morrer. E Jesus disse que muitos de vocês serão mortos ou aprisionados pelo amor do Evangelho. Amém? Então todos nós devemos estar prontos. Pode um dia desses aí a igreja nem ter mais permissão de pregar o Evangelho, mas Deus, Ele é fiel e justo. E diz, se você for morrer por mim, você não está morrendo, você está trocando de lugar de sofrimento para um lugar de bênção, alegria e salvação eterna. Amém? Então Deus nos abençoe a todos vocês, Igreja do Deus Vivo. Amém.